Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer muito grande poder estar com todos vocês aqui nessa noite. Você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra de vitória para você. Aleluia. Eu sinto que Deus já está fazendo. E se você ficar atento, hoje você vai sair daqui com a tua história mudada. Você crê, igreja? Irmãos, nós servimos um Deus vivo. A nossa vida, ela tem que ser uma vida feliz, uma vida alegre, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Então deixa o Espírito Santo tocar. Esse culto não é dirigido pelo presbítero Wagner, esse culto não é dirigido pelo Ministério de Louvor, esse culto é dirigido pelo Espírito Santo. E Ele sabe aquilo que você está passando. Glória a Deus. Meus queridos, por gentileza, abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5, verso de número 15. Eu vou estar lendo o verso de número 15 ao 17. Amém? Glória a Deus. Efésios 5. Preste muita atenção, meus queridos, daquilo que Deus vai falar aos nossos corações aqui nessa noite. Não perca nenhum momento daquilo que Ele já começou a fazer. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muitas pessoas vivem uma vida além daquilo que Deus deseja para elas, e julga que aquilo é o que Deus quer para elas. Eu vejo pessoas às vezes vivendo uma vida de fracasso, uma vida de tristeza, e quando você vai conversar com uma pessoa, você vê ela dizendo assim: essa é a vontade de Deus para a minha vida. Quando você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, qualquer coisa que acontece com você, você acha que é normal. A palavra que nós lemos aqui, ela nos ensina que os dias são maus, mas nós não podemos ser insensatos. Precisamos agir com sabedoria para poder compreender qual a vontade do Senhor. Eu não vou constranger você, mas responda para si mesmo: eu sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É uma pergunta que só você pode fazer. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ou a sua vida está sendo uma experiência? Se der certo, ok. Se não der certo, eu tento de novo. Há um plano de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos entender a vontade do Senhor para todos nós. O tema da nossa reflexão hoje é a jornada. Meus queridos, toda vez quando falamos sobre jornada, logo vem à mente, no coração de muitas pessoas, uma viagem. Mas se nós analisarmos e pegarmos o original dessa palavra no latim, jornada, você vai entender que jornada refere-se mais à duração de um dia, ou o percurso que se consegue caminhar dentro de um dia. Nós podemos aqui dizer que uma forma literal de você aplicar o significado da palavra jornada no original dela seria escrever diariamente com os pés. E toda vez quando eu vejo essa palavra e o significado dela traz muito o simbolismo, e também representa o que é um diário.
Eu conheci certa vez um cliente, ele tinha por volta aí de uns 65 anos, e eu conversando com ele, ele começou a contar a história da vida dele para mim. E eu fiquei ali impressionado, porque eu falei para ele: nossa, você lembra de muitas coisas. Ele tinha por volta de uns 65 anos e ele disse para mim: há mais de 40 anos eu escrevo um diário. Há mais de 40 anos, todos os dias, antes de dormir, eu escrevo no diário tudo o que aconteceu. E eu fiz uma pergunta para ele, e falei para ele: mas você escreve tudo mesmo? Ele falou: tudo. As coisas boas e as coisas ruins. E ele disse que várias e várias vezes ele começa a ler. Ele mostrou alguns desses diários para mim, década de 80, alguns de 90. E ele disse que tem algumas coisas nesse diário que muito orgulhava ele, mas também tinha coisas que ele tinha vergonha, porque o que ele escreveu era basicamente o que ele viveu. E eu fiquei impressionado com isso. E quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, a gente vê os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. E o Pentateuco ele foi escrito por Moisés. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me fez lembrar dessa conversa com esse cliente meu. E tem um capítulo de Números, onde Moisés escreve dessa forma, porque todos nós aqui sabemos, a Bíblia ela tem apenas um autor, mas ela foi escrita por cerca de 40 escritores, ao longo aí de aproximadamente mais de 1500 anos. Mas nesse capítulo de Números, Moisés escreve da seguinte forma: e Moisés era o mais humilde de toda a terra. Eu olhei para aquilo e falei: qual foi a reação de Moisés quando Deus estava inspirando, quando o Espírito Santo inspirava ele a escrever o Pentateuco? E nessa passagem ele escrevendo: e Moisés era o homem mais humilde de toda a terra. Eu não sei qual foi a reação de Moisés, mas se fosse comigo eu ia dizer: fala, Deus, pode falar mais, Senhor, conta mais, Senhor. Só que no mesmo livro de Números, há uma passagem no capítulo 20 que Moisés, ele precisa registrar também o momento quando ele feriu a rocha. E quando ele feriu a rocha, e nós sabemos que essa rocha simbolizava Cristo, a consequência desse ato dele fez com que ele não pudesse entrar na terra prometida, por conta dessa desobediência. E da mesma forma, como o Espírito Santo inspirou Moisés a escrever, Moisés era o homem mais humilde de toda a terra, o mesmo Moisés, ele precisou escrever que ele não pôde entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Qual é a história que você está escrevendo da sua vida? Deixa eu ver aqui, quem aqui tem um diário? Só minha esposa levantou a mão. Eu sei que tem muitos homens que têm diário aqui. Esse negócio de diário aí, Wagner. Tem homens aqui que não querem levantar a mão e falar que tem um diário. Mas sabe de uma coisa, que ainda que você não escreve a sua história em um diário de papel, a verdade é que você escreve a sua história num diário do tempo. Todos os dias nós escrevemos nossas histórias. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: qual é a história que você está escrevendo no tempo? Qual é a história? Você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida? Ou você está vivendo as suas próprias vontades e preso dentro dos seus próprios compromissos?
Uma coisa é fato: assim como uma pessoa escreve no diário e ela não pode apagar, a sua história que você escreve no tempo, você não pode apagar. E a pergunta que você tem que fazer todo dia, antes de se levantar da cama, é: qual é a história que eu vou escrever hoje no meu diário do tempo? Sabemos que a nossa vida passa muito rápido. Alguns talvez vão chegar a 80 anos. Eu estive em São Paulo ontem visitando meu avô, que, se assim Deus permitir, esse ano ele vai completar 101 anos. Mas quando você partir daqui da terra, qual é a história que os seus filhos, seus netos irão contar sobre ti? O que eles vão falar do que você foi? Qual é a história que você está escrevendo para que possa deixar um legado para outras pessoas? Qual é essa história? Eu faço uma pergunta e essa pergunta já se tornou até clichê, porque sempre quando eu faço essa pergunta eu ouço sempre a mesma resposta: o que Jesus significa para você? E as pessoas são tão acostumadas a dizer: Jesus é tudo para mim. Faz sentido para você? Quantos aqui acreditam que Jesus é tudo para você? Amém? Agora, deixa eu entender. Se Jesus é tudo, logo você não tem falta de nada. Faz sentido para você? E se você não tem falta de nada, porque Jesus é tudo para você, logo você deve ser a pessoa mais feliz de toda a terra. É uma verdade isso para você? Mas você sabe que muitas pessoas, mesmo servindo a Deus, não são felizes? Muitas pessoas, mesmo tendo tudo que é Jesus, mesmo assim são infelizes, porque sente falta de algo. E sabe o porquê essas pessoas são infelizes, mesmo tendo tudo que é Jesus? Porque essas pessoas escrevem a sua história baseada na realidade da terra e não na realidade do céu. As pessoas vivem a realidade da terra, e enquanto você escrever a sua história diante daquilo que os seus olhos estão vendo, você sempre ficará insatisfeito, infeliz, incompleto, porque sempre você irá ver que falta algo para você. E eu quero, nessa noite, transmitir para você aqui algumas coisas que nos impedem de viver a história que Deus escreveu para nós. Eu não sei você, mas todos os dias, quando eu acordo, eu falo com Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Porque eu creio, irmãos, que se eu estou vivo hoje, porque é um presente de Deus, e eu acredito que Deus, Ele deseja realizar algo em mim, através de mim, neste dia. Então eu não posso viver de qualquer maneira, eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, eu preciso viver a vontade de Deus hoje. Mas eu quero falar aqui algumas coisas que nos impedem de viver a história que Jesus, que Deus escreveu para nós. Uma dessas coisas que nos impede, dessas atitudes, é a ingratidão. Abra comigo Deuteronômio 29, verso 5. Deuteronômio 29, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor: 40 anos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se rasgou nos vossos pés a sandália. Quanto tempo, igreja? 40 anos o povo de Israel caminhou pelo deserto. Gente,
Todos os dias eles viviam milagres. Imagina só, não tinha fábrica de roupa, não tinha loja de roupa, não tinha loja de sapato, mas a palavra do Senhor nos diz que durante todo esse percurso que eles fizeram, as suas vestes não envelheceram. Tem alguém que tem uma roupa 30, 40 anos guardada? A gente vê algumas coisas, né? A mãe casa, guarda o vestido de casamento, aí 40 anos depois a filha vai casar, ela chega lá, a mãe quer te dar um presente. Eu queria que você casasse com a roupa que a mãe casou. Não dá certo. Eu não sei você, mas eu acho muito difícil alguém aqui ter uma roupa guardada de mais de 30 anos. Por quê? Por mais que você embrulhe, por mais que você guarde, a roupa envelhece. Você já pegou um tecido podre? Só de lavar já rasga, já fura. Mas a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que durante esses 40 anos, as vestes desse povo não envelheceram, porque Deus operava milagre todos os dias. Os sapatos não rasgavam, irmãos. Eu não sei se naquela época o pé das crianças não crescia. Eu não sei o que está acontecendo hoje, porque os pés das crianças estão crescendo muito. O Davi, eu tenho que falar aqui, Davi. O Davi tem 12 anos, gente, eu tenho 41 anos. O Davi chega para mim e fala: pai, você empresta o seu tênis? Eu falei: meu Deus, eu visto 40. Uma criança de 12 anos pede o meu tênis emprestado. Aí quando eu vou falar: filho, o tênis do pai não serve para você, ele já estava com o tênis no pé. Serviu. Gente, eu não sei o que está acontecendo com os pés das crianças. Daqui a pouco, calçado infantil vai ser 39, 41, 42. Você vai na loja, você chega lá, um adulto: ó, meu número é 41. Ah, é infantil? Porque as crianças, eu não sei o que está acontecendo com os pés das crianças. Mas veja que durante todo esse percurso, irmãos, as crianças não se tornaram só crianças, elas foram se tornando adolescentes, jovens, adultos. Houve crianças que nasceram no deserto e saíram do deserto depois de 40 anos. Durante todo esse percurso, todos os dias, Deus fazia um milagre. A roupa ficava nova, o sapato crescia e eles caminhavam pelo deserto. Mas era um povo ingrato. Pensa num povo ingrato. Todos os dias eles murmuravam. Todos os dias eles chegavam para Moisés e diziam: era melhor nós ter ficado no Egito. Lá no Egito nós sentávamos à roda das mesas, comiam carne à vontade. Gente, eles estavam 400 anos escravizados no Egito. E quando eles estavam caminhando rumo a uma promessa, e todos os dias experimentando um milagre da parte de Deus, eles reclamavam. Mas pensa comigo agora, qual a diferença desse povo para nós? Geograficamente, eles estavam no deserto, nós estamos na cidade. Mas você percebeu que todos nós, todos os dias, reclamamos de alguma coisa? Se você dizer que não, irmão, já faz o plano de saúde aí, o plano de seguro de vida para sua esposa, porque acho que você vai partir. Porque nós vivemos uma geração onde as pessoas não conseguem ser grato. Sempre olham aquilo que está faltando, sempre olham aquilo que não tem e esquece aquilo que Deus fez. Eu começo a olhar a história da igreja. Hoje nós estamos aqui num templo muito lindo, muitas pessoas, mas não foi bem assim. Temos aqui a honra de ter o nosso pastor Ilso conosco aqui hoje. E ele, melhor do que qualquer outra pessoa, pode dizer como foi o início da história do avivamento bíblico aqui em Limeira. Eu peguei uma fase dessa igreja que já estava mais avançada, porque quando eu cheguei em Limeira em 97, já era um templo grande, mas era piso de contrapiso, né? Não tinha cerâmica, era só lajota. Mas eu já cheguei numa fase boa. Mas o pastor Wilson, juntamente com alguns irmãos, o presbítero Luiz Paulo, aonde era o púlpito da igreja,
era a igreja completa naquela época. E naquela época, muitos não tinham carro. E os cultos não eram quinta e domingo. Os cultos eram terça, quarta tinha ensaio das mulheres, quinta, sexta-feira tinha ponto de pregação, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite. E as pessoas iam a pé, iam de bicicleta, iam de ônibus, mas iam. Hoje nós temos uma igreja, ar-condicionado, cadeira almofadada, temos uma situação bem melhor. E as pessoas às vezes com 2 carros na garagem, eu acho que hoje eu não vou. Ingrato. Ingrato por aquilo que Deus fez. Olha o que você já conquistou. Quem era você 10 anos atrás? Qual era a sua história há 15 anos atrás? Como você começou o seu casamento? Eu tenho minha história com a minha esposa aqui. Deus sabe o quanto nós sofremos no início do nosso casamento, dificuldade financeira. Moramos de favor. Hoje temos um carro bom, moramos numa casa muito linda. Nós não temos motivos para ser ingrato, porque Deus todos os dias faz milagres em nossas vidas. É muito fácil nós olharmos para o passado e dizer: esse povo era ingrato, mas nós não somos diferente deles. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 43:18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eu estou desanimado. Está comendo, bebendo, está com saúde, está desanimado por quê? Sabe por que as pessoas ficam desanimadas? Porque ficam olhando a realidade da terra e esquece aquilo que está escrito nos céus. Enquanto você ficar preso na circunstância e você não olhar para aquilo que Deus já fez para você e esquecer da promessa que Ele tem para a sua vida, você vai ficar parado. A jornada é aquilo que você caminha durante o dia. E qual é a história que você está escrevendo hoje? Reclamação, lamúria, murmura. Se Deus não fizer, eu não vou ser mais crente. Como se crente fosse um opcional. A atitude de ingratidão nos faz viver infeliz, mesmo tendo tudo. A atitude de ingratidão nos faz viver uma vida infeliz, mesmo tendo tudo. A igreja é para ser o povo mais feliz da terra. Todos os dias nós temos que viver e irradiar essa felicidade, porque você tem tudo. Outra coisa que faz com que nós vivemos uma vida infeliz, uma vida fora daquilo que Deus Ele escolheu para nós, é inveja. Abra a tua Bíblia, Números, capítulo de número 12. Eu quero ler aqui o verso 1 e o verso de número 2. A inveja ou coisinha que nos faz viver uma vida infeliz. Veja só. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós o Senhor? Por nós o Senhor ouviu. Qual era o motivo da murmúria de Miriam e Arão, irmãos? Qual era? Irmãos, não era por causa da mulher que Moisés tomara. Wagner, mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Moisés tomou uma mulher egípcia, e por causa dessa mulher, eles ficaram com inveja. E começaram a questionar: por que só Deus fala com Moisés? Será que não fala conosco também? A verdade é, irmãos, que a mulher foi só o gatilho, porque o coração de Miriam e Arão já estava contaminado.
Miriam e Arão já estavam com o coração contaminado há muito tempo. Esse negócio, por que só Deus fala com Moisés? Tem coisas que algumas pessoas criticam, e não é por causa da pessoa, é por causa do estado do seu coração. Porque enquanto você tiver um coração de comparação, você sempre terá inveja. As pessoas, quando vai começar algo, ao invés de se inspirar em outros que já deram certo, elas têm inveja e faz comparação. Eu não posso começar porque fulano já está assim, 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 mas fulano já está há 20 anos. O fulano talvez já está há 30 anos já. E a pessoa fica com essa comparação. Irmãos, essa atitude de Miriam e Arão foi tão terrível, que embora eles apenas cochicharam entre eles, olha só, Miriam, Arão era irmão de Moisés. Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. E sabe qual foi a consequência dessa atitude de inveja de Miriam? Ela ficou 7 dias com lepra. 7 dias ela precisou ficar fora do arraial. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui. Nós estamos falando de uma mulher que caminhava junto com o irmão dela, que tinha inveja porque Deus só falava com ele e não falava com ela. Mas essa atitude Deus ouviu, e quando Deus ouviu, o que Deus fez? Fez com que ela tivesse lepra, tirou ela do arraial e ela ficou fora do arraial. Vocês não pegaram ainda. Aquela sementinha de inveja que Satanás semeia no teu coração faz com que você saia do lugar onde Deus está e te coloca para fora. Toda vez quando você vive comparação, mas esse negócio, por que o pastor Mateus? Por que só o Alepher vai cantar dia de domingo? Eles podem não ouvir, mas Deus ouviu. E isso não está fazendo mal para eles. Essa atitude de Miriam não prejudicou em nada Moisés, mas prejudicou ela mesma. Então peça para o Espírito Santo: Senhor, sonda meu coração. E quando Ele sondar, reconheça. Porque tem pessoas que o Espírito Santo está tentando falar com ela, e ela começa a se justificar: mas não é bem assim, porque fulano fez isso, ciclano fez isso, e o Espírito Santo está falando, quando na verdade é só para você entender e falar: Senhor, eu me arrependo por isso. Eu me arrependo por ter falado aquilo do pastor. Eu me arrependo por ter falado aquilo do diácono. Eu me arrependo por ter falado aquilo do meu supervisor. Eu me arrependo por ter falado aquilo da tal pessoa. Quando você fala algo, principalmente de inveja, irmãos, isso tira você do arraial. E entenda, estou falando da presença de Deus, e te coloca lá fora. Gente, é impressionante porque as pessoas levam isso muito à brincadeira. Eu vou falar para você, mas é para nós orar. Eu fico imaginando nos dias de hoje, Miriam chegando para Arão e dizendo assim: Arão, eu vou falar algo para você, mas é só para nós orarmos. Você viu que Moisés pegou uma mulher egípcia, e aí Arão já estava talvez com o coração machucado. Porque vocês perceberam, irmãos, que o diabo sempre vai usar alguém que está ferido para poder falar com uma pessoa que está ferida? Porque uma pessoa que está insatisfeita com alguma situação dentro da igreja não vem falar comigo, não vem falar com o pastor. Ela vai falar com uma pessoa que está machucada. E aí começa a chegar para essa pessoa que está machucada e fere mais essa pessoa. E aí essa pessoa que já está machucada começa a ferir outras pessoas. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Porque veja só, lá em Provérbios fala que 6 coisas. Eu quero ler com você. Coloca lá para mim, Provérbios, capítulo de número 6, versos 16 ao 19. Olha, 6 coisas o Senhor detesta. A 7ª,
ele abomina. Irmãos, nós estamos falando aqui de abominação, de algo que Deus repudia, que noja Deus. Mas olha só a lista. E quando nós começamos a olhar a lista, a gente vai entender o quão grave isso é. Porque quais são as 6 coisas que o Senhor detesta, que aborrece a Deus? Olha, vamos lá: olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Gente, nós estamos falando que Deus, ele se aborrece com um assassino. Talvez você pensou, não, mas eu imaginei que assassino era o que Deus abominava, mas não é. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa. Agora veja só a 7ª, testemunha falsa que profere mentira. Mas olha só a 7ª: o que semeia contenda entre irmãos. A pessoa que semeia contenda, ela faz uma das práticas que Deus abomina. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você viva aquilo que Deus escreveu para você. E são pequenas coisas que nós vamos fazendo ao longo do dia, e às vezes até mesmo inconsciente, porque estamos às vezes tão acostumados e programados a ficar negativos, a viver uma vida tão fracassada, que não entendemos que o motivo não é que Deus não quer nos abençoar, é que nós fazemos prática que impede de Deus nos abençoar. Então eu não sei você, mas se fosse eu já me arrependeria agora. Senhor, perdoa aquilo que eu tenho falado, Senhor. Eu falei do irmãozinho que estava limpando a igreja, me perdoa, Senhor, porque isso te priva de viver aquilo que Deus tem para você. Outra atitude que nos impede de viver aquilo que Deus escreveu para nós. Lê comigo Mateus capítulo 11, nós vamos ler do verso 28 ao 30. Olha só o que diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos que... Não, perdão. Esse aqui vai ser o último. João capítulo 16, verso 33. A terceira atitude que nos priva de viver aquilo que Deus escreveu para nós é o negativismo. João 16, verso 33 diz assim: olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que existe muitos cristãos que vivem uma vida no negativismo, que quando você vai ler essa palavra, ele já se justifica. Está vendo? A Bíblia já nos diz que nós teremos aflições no mundo. Tudo bem, mas o que o Senhor ele nos diz? Olha, em mim vocês terão paz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Na cabeça da pessoa negativa, ela só olha a aflição. Na cabeça da pessoa negativa, ela só vê o problema. Na cabeça da pessoa negativa, ela só vê a luta. Ah, só falta acontecer isso comigo, e é isso que acontece. Irmãos, o negativismo, ele anula a sua fé. Você ora, você pede a Deus a bênção. A primeira dificuldade que você vê na sua vida, você já começa a dizer e declarar com a sua boca: não vai dar certo. Ah, eu já falei, eu já sabia que isso ia ser assim. Negativismo. Enquanto você viver uma vida de negativismo, você não vai desfrutar aquilo que Deus tem para você. Todos os dias a pessoa começa a acordar e começa a dizer: ah, hoje é segunda-feira, mas o outro dia é terça-feira. E a mesma pessoa que reclamou da segunda-feira
hoje é terça-feira. Gente, é impressionante. A pessoa ora por uma porta de trabalho, né? Um emprego. Faz campanha. Faz voto e não cumpre. E quando Deus dá a bênção, reclama. Hoje eu tenho que trabalhar. Mas você não pediu o trabalho? Você não pediu a empresa? Pessoas negativas não conseguem desfrutar as bênçãos que o Senhor tem liberado. Pare de focar no problema e comece a focar na solução. Pare de ficar olhando as circunstâncias e ver aquilo que Deus tem para você hoje. As coisas podem ser difíceis ao longo do dia, mas Deus já te preparou. Você terá paz em mim. Aonde você andar, você terá paz, porque eu já venci o mundo. Você tem que bater a mão no peito e dizer: pode vir problema, estou aqui. Eu fico olhando Davi, gente. Um exército inteiro acuado, com medo de um gigante. E quando você vai ler essa passagem lá em Samuel, Davi, quando ele chega diante daquele gigante, e Davi tão pequeno, a palavra do Senhor nos fala que Davi começou a declarar palavras de vitória. Davi não ficou olhando para o gigante, Davi não ficou olhando para o armamento do gigante. Davi começou a declarar palavra de ordem, dizendo: hoje mesmo o Senhor dará sua cabeça, e as rapinas irão comer. Irmãos, Davi não ficou na retaguarda não. A palavra do Senhor nos fala que quando Davi acabou de declarar, ele já avançou para o gigante. Enquanto você ficar correndo do problema, enquanto você ficar se lamentando pela dificuldade, você não vai viver. Viver pela fé é você avançar à frente, é você olhar o problema e não recuar, mas avançar e dizer: Deus está comigo, eu tenho paz, vai dar certo, as coisas vão acontecer. Milagre é aquilo que você não pode fazer. Tudo que você precisa ter é a fé. E se você tem a fé, vá com a coragem. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você aprender a enfrentar esse medo. Então pare de recuar. Pare de ficar olhando a situação só para o negativo. Pega o copo d'água, está pela metade, falta metade para acabar. Não, falta metade para poder encher. Irmãos, nós precisamos ser mais positivos. Eu sou um homem de fé. Não dá certo. Eu sou um homem de fé. Hoje vai dar certo, vai acontecer. Hoje é o dia da minha vitória. O que você está escrevendo nesse dia? Qual é a história que você está escrevendo nesse dia? Porque o que você escreve no tempo, você não vai apagar. Você pode falar: eu sou um homem de fé. Mas se as suas atitudes demonstram negativismo, pessimismo, pessoas que não conseguem olhar o problema e enfrentar o problema, você não é um homem de fé. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: Wagner, você tem que ser realista. Eu até gravei um vídeo no Instagram esses dias, falei sobre isso. Você tem que ser realista, tem que ser pé no chão. Eu falei: esse é o seu problema. Porque ter fé não é você deixar de ser realista. Ter fé não é você anular a dificuldade ou o problema que você está vendo. Ter fé é você ter a realidade do céu e não da terra. Enquanto você ficar olhando a realidade da terra, você não vai ter fé, você vai ter apenas conclusões. Fé é você viver a realidade do céu. Olha para essa situação, olha para esse problema, não com os olhos terreno, natural. Olhe para essa situação com um olhar de fé. Vai dar certo, meu filho vai mudar. O meu casamento será transformado. O meu marido é uma bênção. Ah, mas não está acontecendo isso, não está acontecendo aqui no mundo terreno, mas já aconteceu nas regiões celestiais. Eu não vivo por aquilo que vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. A minha realidade não é a terra, a minha realidade é o céu. Pare de ser negativo. Deus está com você. Deus nos preparou. Olha, eu estou escrevendo isso para que vocês tenham paz em mim. A empresa não bateu o faturamento. Glória a Deus.
A situação lá dentro de casa não está da forma como você quer que esteja. Glória a Deus, eu tenho paz em Deus. Porque paz não é um lugar, é um estado de espírito. Enquanto você viver desesperado, preocupado com a situação, você não tem a paz que excede todo entendimento. Eu não estou aqui falando de você ficar zen. O ventilador está caindo na cabeça da mulher e você, tudo bem. Não, não é isso. É você olhar essa situação e entender que Deus está no controle. A única coisa que você precisa saber é que você precisa ter a paz, porque quando você tem paz, você consegue pensar, e quando você consegue pensar, você consegue refletir aquilo que você vai agir. Quantas e quantas vezes você já falou coisas que você não queria falar, porque você estava nervoso? Quantas e quantas vezes você agiu de forma como você não queria agir, porque você estava nervoso? Ter paz é você parar para refletir. Irmãos, não acho que eu sou perfeito. Vocês podem achar que eu sou perfeito. Minha esposa vai dizer, ele não é perfeito. Essa semana, gente, aconteceu uma coisa meio chata num dos atendimentos. E o meu assessor é o Samuel. E eu descarreguei em cima do Samuel. Era para você ter confirmado. Era para você ter revisado o teu trabalho. E aí a cliente mandou uma mensagem, eu interpretei que essa mensagem era da imobiliária. Na hora quando eu ia mandar para a imobiliária, o Espírito Santo falou assim, não manda, eu vou mandar. Eu sou um homem de atitude. Mandei. E essa mensagem que eu mandei da cliente cancelando não era nem da imobiliária, era do escritório da minha empresa, que não passou para mim, e a imobiliária ficou sem entender. O que aconteceu, Wagner? E aí vai a esposa, falei para você, não é para você falar nervoso. E a gente aprende com isso, irmãos, porque a gente deixa de viver milagres, porque toma decisões precipitadas. Ter paz é você parar, analisar a situação, não ser levado pela circunstância e você entender, Deus, o que o Senhor tem nessa situação, o que o Senhor quer fazer, de que maneira o Senhor quer que eu enfrente essa situação. Irmãos, ou você deixa Deus fazer, ou você faz. Mas já deu para entender que quando você faz, dá ruim. Quando você faz, alguma coisa estraga. Então deixa Ele fazer. Espere e tenha a paz de Deus nas decisões. Pare de ficar só olhando o lado ruim das coisas. Pare de ficar só olhando a situação ruim. Recebe uma bênção, ao invés de agradecer, já fica, o que fulano está querendo será? Não é costume dar presente para mim? Recebe um elogio, ao invés de agradecer, fala, muito obrigado. Que nada, eu comprei parcelado em 50 vezes. Para com isso. Você precisa deixar de ser negativo para começar a viver as maravilhas de Deus na sua vida. Quantos recebem isso daqui nessa noite? E eu quero falar com você aqui sobre a última atitude. Agora sim, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30 diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu poderia ter listado isso como uma das primeiras atitudes nossas, mas eu quis deixar para o final, porque é algo que eu quero trabalhar com você aqui nessa noite. Você não está desanimado com Deus, você não está decepcionado com Deus,
você só está sobrecarregado. E nessa jornada da sua vida, todos os dias você faz questão de colocar um pezinho a mais. Quem aqui aguenta levantar 5 quilos? 5 quilos, estou falando de um saquinho de arroz. Quem aqui aguenta levantar? É simples, não? Aí você coloca um saquinho de arroz aqui, dá um passo, outro saquinho de arroz, já são 10 quilos. Dá outro passo, 3 saquinhos de arroz, aí já tem que ser com as 2 mãos. Só que eu não estou falando aqui apenas de uma jornada de um dia, eu estou falando de uma história que talvez já está sendo 5, 10, 15 anos sobre a sua vida, e você está levando esse peso, às vezes um peso de culpa, talvez um peso da falta de compromisso do teu esposo ou da tua esposa, e você coloca, e aí você caminha um pouco mais. Aí você pega o peso de alguma situação do teu filho, e aí você diz, não, tudo bem, eu tenho que carregar. Aí você coloca mais um pezinho. E sabe de que forma você chega na presença de Deus? Assim? Não, assim. Fardos que não é para você carregar. O que eu estou dizendo é libertador. Você está carregando o fardo que não é para você carregar. A palavra do Senhor está dizendo: vinde a mim vós que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Coloca nas mãos de Deus esse fardo. Coloca nas mãos de Deus esse peso. Não é para você carregar. Só que tem pessoas que se acham tão autossuficientes, que acredita que Deus não tem a capacidade de fazer. Eu vou falar para você, se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Talvez seja esse o motivo que você está cansado, desanimado. Está tão difícil a vida, Wagner. Você não sabe a história que está lá no meu trabalho. Você não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa. Eu não sei. A questão é, até quando você vai carregar esse fardo? Até quando você vai carregar esse peso? Sendo que Deus está dizendo para você: venha a mim. Irmãos, não espere Deus tirar o peso de você sem antes você se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço o teu senhorio nesta noite. Eu quero tirar esse peso e colocar aí nas tuas mãos. Não é para você viver dessa forma. A sua vida não é para ser pesada. A sua vida não é para ser uma vida infeliz. Mas você insiste em carregar fardos que não é para você carregar. E toda vez que você carrega esse fardo, você começa a mais declarar desgraça sobre a sua casa, desgraça sobre a situação. Meu filho não quer mudar mesmo, o meu esposo não quer mudar mesmo, o meu filho... Você começa a dizer isso porque você está cansado. Quando na verdade é simples, é você chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, está aqui, Senhor. Quem aqui já enfrentou um momento de receber uma notícia que trouxe um alívio tão grande na alma e diz assim: olha, você salvou meu dia? É o que Deus quer fazer na sua vida. Entrega teu casamento nas mãos de Deus. Entrega essa situação nas mãos de Deus. Mas entregar é você tirar esse peso, e toda vez que Satanás começar a tocar no teu coração, na sua mente, dizendo: ó, o problema lá, problema de Jesus, não é mais problema meu. Só que o que as pessoas fazem? Entrega nas mãos de Deus e vive na realidade da terra. E muitas vezes na realidade terrena você não vê a mudança de imediato. Aí vai: Jesus, acho que o Senhor esqueceu. Daqui, coloca nos ombros. Hoje é a noite de você entregar esse fardo. Hoje é a noite de você entregar esse fardo. Gente, eu estou ministrando aqui para pessoas, o Espírito Santo, eu poderia chamar uma a uma aqui. O Espírito Santo, ele está dizendo: não é para você viver infeliz assim.
Você está achando que a sua infelicidade é por conta do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da situação que você está vivendo. Não é. A sua infelicidade é porque realmente você não entendeu quem é Jesus na sua vida. Porque quando você entender que Ele é tudo para você, você não vai viver mais pedindo nada, você só vai viver agradecendo. Eu quero ler com você o último texto, Salmo 139, verso 16. Os ministérios de louvor, se quiser se posicionar. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Salmo de número 139, o verso de número 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quantos creem que Deus escreveu uma história? Você está vivendo essa história. Você não é um fruto do acaso. Você não veio simplesmente porque o seu pai ou a sua mãe quis. Ou pior, talvez você se acha tão infeliz porque você sabe a história que o seu pai não queria você ou que a sua mãe não queria você. Mas eu falo para você, você nasceu porque Deus te desejou. E a história que Ele escreveu e determinou para você já estava escrita antes que nenhum dia seu ainda existisse. E Deus nessa noite, Ele quer mudar essa história. Eu quero que você se coloque em pé, nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Eu creio que você entendeu muito bem sobre a atitude da inveja. Eu creio que você entendeu muito bem sobre a atitude do negativismo. Mas eu quero chamar aqui à frente. Eu não posso deixar você voltar para sua casa sem antes fazer essa oração. Pessoas que não conseguem entregar o fardo para Jesus. Se você quiser continuar carregando esse fardo, é uma escolha sua. Eu quero que venha aqui à frente só pessoas que estão carregando esse fardo. Saia do teu lugar, eu vou orar com você. Eu quero orar com você. E eu não vou ficar insistindo, porque quem está carregando esse peso é você. Vem aqui à frente. O Espírito Santo já mostrou para mim algumas pessoas, e eu não vou chamar ninguém por nome, porque se você quiser que esse peso, esse fardo saia das suas costas, tem pessoas que estão carregando aqui um fardo da culpa. Bem mais aqui à frente, eu quero orar com vocês. Pessoas que estão carregando o fardo da falta de perdão. Tem mais pessoas. Patrick, eu estou muito feliz de você ter tomado essa decisão, querido. Porque quando eu ministrava, o Espírito Santo mostrava muito a sua vida. E ele fala para você que a sua vida precisa ser uma vida feliz. Existe coisa